E aí, vamos conversar sobre uma coisa que, olha, muita gente já sentiu. Sabe aquele pânico que dá quando o celular toca do nada? E junto vem aquele sentimento de culpa por não querer atender? Pois é, hoje a gente vai entender por que isso acontece. E mais importante, por que isso, na verdade, pode não ser um problema. Olha, essa cena aí é super comum. Então, quem já se viu nessa situação pode respirar aliviado. Não tem nada de errado acontecendo. Mas fica a pergunta, né? Por que isso acontece? A maioria das pessoas já pensa, é ansiedade, ou até, nossa, que falta de adequação. Só que a psicologia revela um lado da história que é bem diferente. E se esse pânico não for uma falha, mas sim uma característica? A análise de hoje vai justamente desafiar essas ideias e mostrar que esse comportamento pode ser, na verdade, um sinal de que a mente funciona de um jeito, digamos, mais avançado. Ok, vamos mergulhar nisso. A ideia central aqui é uma virada de chave. Essa versão, a chamada surpresa, não é uma fraqueza. Pelo contrário, é uma característica de uma arquitetura neural que prioriza três coisas: controle, precisão e eficiência. Uma mente que funciona assim simplesmente detesta ser pega de surpresa. E aqui a gente vê esse contraste de um jeito bem claro. De um lado, os equívocos comuns, o que as pessoas geralmente pensam. Do outro, a realidade psicológica. Então, aquilo que parece fobia social, na real, é uma exigência por controle. O que parece ansiedade é uma necessidade de precisão. E o que é visto como grosseria, no fundo, é um impulso por altíssima eficiência. Vamos ao primeiro grande motivo para esse comportamento. E ele pode ser resumido em uma palavra: autodefesa. Basicamente, uma autodefesa mental. O cérebro está, de forma instintiva, protegendo o foco. Por quê? Porque ele sabe o custo altíssimo que as interrupções súbitas têm. Para a gente entender isso melhor, a gente precisa falar de largura de banda cognitiva. Pensa nela como se fosse a memória RAM do cérebro. É um recurso limitado, sabe? Não é infinito. Então, imagina a pessoa super concentrada em algo. E aí, do nada, uma ligação exige que ela abandone todo aquele processamento, e de forma instantânea. Então, o que acontece lá dentro do cérebro? A chamada não planejada é um estímulo abrupto. A amígdala, que é tipo o alarme de incêndio do cérebro, é ativada. Naquele momento, o foco cognitivo é ameaçado. E a reação instintiva é ignorar a chamada. É uma forma de proteger a energia mental e, literalmente, evitar o caos interno. Isso nos leva direto para a segunda razão, que é sobre o sofisticado processo mental de escolher uma resposta deliberada, pensada, em vez de uma reação automática por impulso. E essa habilidade tem um nome: inibição cognitiva. É a capacidade de não agir por impulso. Em vez de atender por um reflexo social, a pessoa com essa característica cria um espaço mental para pensar antes de agir. É um verdadeiro superpoder. E aqui a diferença fica muito clara. A maioria das pessoas tem uma resposta reflexiva, atende na hora e pensa depois. Mas deixar a chamada cair e responder por texto permite uma resposta deliberada. Permite que o controle executivo do cérebro assuma o comando, guiando a ação com lógica e com precisão. E essa escolha pela lógica já faz a ponte para o nosso terceiro ponto: a preferência por uma comunicação que seja estruturada, em vez de uma conversa espontânea e totalmente improvisada. Mentes mais complexas geralmente usam muito o que a psicologia chama de raciocínio verbal, que é transformar pensamentos em palavras de forma bem estruturada. Uma ligação força o improviso. E pior, muitas vezes força o famoso small talk, aquela conversa superficial que é um verdadeiro dreno de energia para quem busca profundidade e eficiência. Então, o ponto crucial está todo aqui. Uma ligação inesperada não tem contexto nenhum, é um apagão de dados. Já a mensagem de texto fornece o contexto logo de cara. Numa ligação, o controle é baixo. No texto, o controle é total. E, finalmente, o custo de energia da conversa superficial é altíssimo, enquanto o texto permite uma troca focada e profunda. E, finalmente, o último pilar dessa mentalidade magistral, a necessidade de ter o quadro completo. Uma mente que funciona assim não gosta de entrar em situações no escuro. Ela precisa mapear todo o terreno antes de agir. Mentes com um traço chamado hiperconectividade analisam múltiplas variáveis em milissegundos. Elas conectam todas as informações possíveis para entender uma situação, como tópicos, urgência, tom emocional, consequências, cenários. É por isso que uma ligação sem contexto algum é tão perturbadora. Ela é um verdadeiro buraco negro de informações. Exato. Uma ligação surpresa é essencialmente um apagão de dados.
Então, forçar a comunicação a ir para o texto é uma jogada estratégica para exigir o contexto antecipadamente. Isso permite que a mente calcule as consequências e formule a melhor resposta antes mesmo de a conversa começar. Então, resumindo, isso não é evitação. É o cérebro operando de forma magistral, protegendo energia, freando reações impulsivas e garantindo que o controle absoluto seja mantido. Da próxima vez que esse instinto surgir, vale lembrar disso. Quem se identifica com essa análise muito provavelmente tem uma mente que processa o mundo em uma frequência rara e profunda. E, sério, não há motivo nenhum para sentir culpa por isso. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Depois de entender essa nova perspectiva, que outros comportamentos do dia a dia, talvez aqueles vistos como estranhos, podem na verdade ser um sinal de uma mente complexa trabalhando em silêncio?